18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. É isso aí, muito boa noite pra você sintonizado aqui na 100,7. Estamos juntos sim até as 7 da noite no programa 18 horas. Muita informação, muita notícia quentinha sendo apurada agora pela nossa equipe de jornalismo do 18 horas. Boa noite, estamos aqui no estúdio, eu e Ari Guedes e Cid Soares em home office. Boa noite, Cid. Boa noite, tudo certo, Karimi? Tudo lindo, e você? Já tô vindo pra minha segunda sessão hoje. Pois não é? Cedinho, né? Está você e Valzê, claro, dando notícia aqui pra gente. Pois é, a gente tá viajando nesse lance das notícias, tá muito legal. Muito que bem. Boa noite, Sidão. Tudo bem nessa quarta-feira? Tudo certinho, graças a Deus, e vamos em frente, porque hoje tem futebol, como estava sendo falado agora no Mix Tudo, eu tô agoniado para ver qual vai ser o resultado desses jogos de hoje. Então vamos lá, muita notícia hoje aqui pra gente, e seguindo a onda aí da consciência ambiental, o Amazonas pode banir também os canudinhos, os canudos plásticos aqui do estado. Pelo menos a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou por unanimidade nesta terça-feira um projeto de lei com essa proposta. Isso mesmo, é um projeto de autoria do deputado Serafim Correia, né, do PSL. Ele proíbe o fornecimento de canudos com material plástico em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos em todo o estado e prevê ainda a substituição dos canudos plásticos por canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes fechados feitos do mesmo material. Muito que bem, ó, a proposta ainda prevê multa, viu? Multa que pode variar entre R$100 a R$1.000 para os estabelecimentos que não cumprirem aí a determinação, né? Agora, o legal é que esses valores arrecadados com as multas vão ser destinados a programas ambientais. Exatamente. Agora fica faltando o governador, que tem aí 15 dias para decidir se vai sancionar ou vetar o projeto de lei. Vale lembrar que a cidade do Rio, na sua cidade, né, do Rio de Janeiro, foi a capital pioneira na proibição de canudos plásticos lá em 2018. Foi mesmo, Cid. Em seguida, a cidade de Santos, né, também aderiu à causa ambiental e proibiu a comercialização e distribuição dos canudos na cidade a partir de janeiro de 2019. Exato. E olha, ainda na edição de hoje você vai acompanhar uma reportagem sobre esse projeto de lei aqui no Amazonas. Fica ligado com a gente. É isso aí, agora 6h03. Muito boa noite para você. Começa agora o programa 18 horas desta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Estamos juntos até as 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E olha, já está definido quanto tempo cada candidato a prefeito de Manaus vai ter na propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas definiu ontem à tarde a distribuição do tempo e a ordem de veiculação dos programas e inserções dos partidos e coligações que disputam as eleições municipais de 2020. Exatamente, Cid. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no dia 9 de outubro e termina no dia 12 de novembro, ou seja, os candidatos vão ter 35 dias para tentar convencer que merecem o voto do eleitor. É isso mesmo, Karime. E no primeiro turno, o horário eleitoral gratuito vai ter 2 blocos de 10 minutos cada, né? Vão ao ar 2 vezes ao dia. Também vão ter 70 minutos diários de inserções de 30 segundos durante a programação, inclusive aos domingos. Mas apenas os candidatos a prefeito vão ter direito à propaganda nos blocos de 20 minutos. Vamos conferir mais detalhes sobre essas divisões agora na reportagem de Cíntia Blink. E é sexta-feira que os candidatos ao cargo de prefeito e de vereador começam a aparecer na televisão e no rádio. E a ordem que os partidos vão aparecer foi definida por um sorteio feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A primeira coligação será titulada Trabalho Bom Merece Continuar, que tem Alfredo Nascimento como candidato a prefeito e tem que apresentar as propostas em 1 minuto e 13 segundos. Para voltar a acreditar, tem Ricardo Nicolau como candidato a prefeito e vem em seguida, e dispõe de 2 minutos e 44 segundos. O terceiro sorteado foi a coligação Juntos Podemos Mais, de Amazonino Mendes, com 2 minutos e 7 segundos. Depois, o PCdoB Puro Sangue com Marcelo Amil para prefeito com 17 segundos de TV e rádio.
Logo depois vem a coligação Manaus pela Vida pelos Pobres, do candidato a prefeito Zé Ricardo, com 1 minuto e 16 segundos. A coligação Aliança por Manaus, do capitão Alberto Neto, tem menos tempo ainda, 50 segundos para dar o recado aos telespectadores e ouvintes. Mas o desafio é pior ainda para o Patriota, do Coronel Menezes, com 16 segundos, e o Partido Novo, de Romero Reis, que tem apenas 15 segundos. E com 58 segundos de tempo de propaganda, o Avante Manaus, de Davi Almeida, é o último da fila a aparecer. Por estarem em partidos que não têm representatividade no Congresso Nacional, ficam de fora da propaganda da TV e do rádio os candidatos Chico Preto e Gilberto Vasconcelos, o primeiro do Democrata Cristão e o segundo do PSTU. Para o cientista político Tiago Jacuna, essas inserções na TV e no rádio podem impactar no resultado das urnas em novembro. A propaganda de TV e rádio ainda continua sendo importante, porque nós poderíamos dizer que ela é a mais democrática do ponto de vista de que atinge a maior parte da população brasileira, né? Se a pessoa não tem TV, mas provavelmente o rádio, desde muito antes da TV, sabemos, é um veículo de comunicação muito importante. E nos lugares mais longínquos do país é possível acessar as ondas de rádio. O horário eleitoral começa agora na sexta-feira e termina só dia 12 de novembro. Vão ser 35 dias de pedido de votos diários na telinha e no rádio. Cíntia Blink, para o 18 horas. Só para ficar bem esclarecido, é o seguinte: teremos 2 programas diários na TV com duração de 10 minutos cada. Um que vai ao ar de meio-dia até meio-dia e 10 minutos e outro que começa às 7h30 da noite e termina às 7h40. E no rádio é bom saber que também os blocos vão ser exibidos das 6 da manhã até às 6h10 e das 11 da manhã até às 11h10. Você está ouvindo 18 horas. Olha, para uma parcela do eleitorado, o voto é facultativo. Só vão às urnas aí se quiserem, né? Sem ter que justificar a ausência nem prestar contas com a Justiça Eleitoral. Funciona assim para adolescentes entre 16 e 17 anos. Pois é, Cid, e para idosos também a partir dos 70 anos. São os grupos aí que votam se quiserem, né? Mas entre esses eleitores, há quem faça questão de escolher os seus representantes políticos. Por isso, no caso dos mais novos, alguns antecipam a emissão do título só para participar das eleições. Já em relação aos mais velhos, mesmo muitos deles fazendo parte do grupo de risco da Covid-19, pretendem sim exercer o papel de cidadão, como explica a repórter Nathalie Moraes. Para os jovens de 16 e 17 anos e os idosos a partir de 70 anos, o voto não é obrigatório. Mas no Brasil, a quantidade de eleitores nessa condição é considerada alta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 1 milhão de títulos foi tirados por jovens com menos de 18 anos. Os que têm mais de 70 anos são mais de 13 milhões. Há inclusive uma faixa etária bastante inusitada. Com 100 anos ou mais, são 65 mil pessoas. No total, são mais de 14 milhões de eleitores que não são obrigados a votar, mas querem sim participar do processo eleitoral. Para os jovens eleitores que vão votar pela primeira vez, o TSE preparou uma campanha para incentivar a participação na política. Com o mote "Eu na Prefeitura, eu na Câmara", o Tribunal Superior Eleitoral quer ajudar esses eleitores de primeira viagem a se envolverem com as eleições, buscar informações sobre os candidatos e ter um voto consciente. A campanha já está ativa no site do órgão. Francimar é um desses jovens eleitores que quer exercer o seu papel de cidadão aos 17 anos. Eu acho importante, na minha idade, a gente já votar, porque é uma maneira da gente decidir quem vai ser os futuros líderes da nossa cidade. Eu estou pesquisando na internet, nas redes sociais, tem muitas ações do candidato. Nathalie Moraes, para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E olha só, há pouco mais de um mês das eleições, as grandes empresas de internet se movimentam para tentar minimizar o efeito danoso do uso de suas plataformas para desinformação de cunho político. Exatamente, Cid. Gigantes como Google, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp criaram medidas como comitês, canais de denúncias e ferramentas para dar visibilidade a informações oficiais sobre as eleições. Algumas proíbem anúncio político pago. É isso mesmo. Um ponto, porém, não é negociado pelas donas das redes sociais. Depois dos casos de propagação de fake news nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2018, as empresas mantêm as diretrizes globais de não se posicionarem como juízes dos conteúdos, com bloqueios e retirada de publicações por desinformação do ar. As empresas dizem focar mais esforços na identificação de comportamentos que passaram a ser chamados de inautênticos. Ou seja, em suma, os que já estão proibidos, como contas falsas, redes coordenadas com contas falsas ou interferência política internacional, no caso do Facebook. Em relação aí aos conteúdos, podem ser derrubados sem ordem judicial, a depender da rede social, claro, Publicações que promovam discurso de ódio, ameaças e crimes como racismo, por exemplo. E no Brasil, as empresas apostam em parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral na eleição agora de 2020 para darem visibilidade para as informações oficiais. Nos últimos dias, todas essas aplicações de internet fecharam acordo com o tribunal. As medidas são fruto de um programa criado pelo TSE em 2019 para enfrentar a desinformação nas eleições municipais, depois de um período de inércia política sobre o tema em 2018. Na época, a ministra Rosa Weber, então presidente do órgão, avaliou que a Justiça Eleitoral não havia falhado no combate às fake news nas eleições presidenciais. Bom, e por falar em publicidade, a juíza da propaganda nas eleições 2020, Mônica Cristina Raposo do Carmo, mandou hoje o candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau, retirar uma placa de aproximadamente 15 metros de comprimento por 3 metros de altura, contendo propaganda eleitoral afixada na frente da sede do comitê da campanha dele, no bairro Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. Pois é, a decisão atendeu ao pedido da coligação do candidato Davi Almeida, que alegou que a placa desobedece às normas pertinentes sobre as dimensões do material de campanha estabelecidas pela Justiça Eleitoral. A magistrada fixou a multa diária em R$2.000 em caso de descumprimento da decisão e deu prazo de 2 dias para o candidato se manifestar. Você está ouvindo 18 horas. E o fim da CPI da Saúde não impediu a comissão de incomodar o governo, A afinada CPI da Saúde conseguiu colocar 4 projetos de lei em pauta e um deles já até recebeu um veto do governador Wilson Lima. Vamos saber sobre essas propostas agora na reportagem de Cíntia Blink. A CPI da Saúde acabou prematuramente, já que não recebeu a permissão dos deputados para continuar por mais 60 dias. Mas, ainda assim, a comissão continua incomodando. Isso porque ela deixou alguns projetos de lei para serem aprovados no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Entre essas propostas de lei está o projeto que fala da proibição de fichas sujas para o cargo de gestão na Secretaria Estadual de Saúde. A outra proposta é sobre a divulgação de ocupação de leitos em tempo real na internet enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Outro projeto de lei que está tramitando na Casa Legislativa é quanto à ordem cronológica dos pagamentos dos fornecedores da SES. Mas, agora mesmo, a CPI já encara um veto. Isso porque o primeiro projeto de lei que nasceu da CPI da Saúde foi barrado pelo governador Wilson Lima. O projeto é aquele que pretende proibir as empresas dos parentes de secretários do governo de fornecerem para o Estado. O presidente da extinta CPI, deputado delegado Péricles, diz que discorda do veto. É lamentável que, após o trabalho da CPI, em que mostrou várias irregularidades, vários indícios de corrupção existente na gestão da saúde, depois da implantação da Delegacia de Combate à Corrupção, o governo tenha vetado um projeto de lei que nasceu na CPI da Saúde,
entendeu? Que busca justamente dar mais transparência, evitar o beneficiamento de agentes políticos dentro dessa questão de combate à corrupção. Se a primeira proposta incomodou o governador, será que essas outras vão ser bem recebidas por Wilson Lima? Péricles diz que está preocupado com novos vetos. Nós temos outros projetos com o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo, evitar irregularidades, evitar desvio de dinheiro público, e até há uma preocupação da minha parte em relação ao governo vetar todos esses projetos que visam beneficiar e aquilo que a sociedade tanto quer, combate à corrupção, transparência no gasto do dinheiro público. Agora está na mão dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas que esses projetos virem lei de verdade. Para isso, eles vão ter que começar derrubando um veto do governador. Alguém bota fé que os parlamentares vão ousar ir contra uma decisão de Wilson Lima? Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, as cirurgias pediátricas, aqui nos hospitais públicos do Amazonas estão suspensas desde agosto por falta de pagamento do governo do estado. Pois é, se discuta, mais de 400 crianças estão na fila de espera, estão prejudicadas, é claro. E a partir de hoje, as cirurgias só vão ser feitas em casos de risco de morte. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Desde março deste ano, o contrato entre o governo do estado e a Sociedade Amazonense de Cirurgia Pediátrica está vencido. A SAP tenta, desde fevereiro, contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas para formalizar um novo contrato, mas até agora não recebeu nenhuma resposta objetiva. Os médicos cirurgiões que atendem no Instituto da Criança e no Hospital Infantil Dr. Fajardo estão trabalhando sem receber desde julho. Dia 24 de agosto, a situação chegou ao limite e foram suspensas as cirurgias eletivas e ambulatoriais. Mas nem mesmo isso fez o governo do Amazonas pagar o salário dos cirurgiões. Sem ter como manter os médicos trabalhando sem receber, a partir de hoje, serviços de urgência e emergência, neonatais e pediátricos, só vão ser atendidos se houver risco de morte. A presidente do SAP, Cíntia Almeida, explica os riscos que as crianças correm com o cancelamento das cirurgias. Crianças com patologias eletivas que não têm em tempo razoável o seu problema resolvido, evoluem para cirurgias de urgência. Então, existem muitas crianças sendo submetidas ao risco de comparecer ao pronto-socorro, por exemplo, para operar uma hérnia inguinal simples, que poderia ser resolvida a cirurgia no ICAM e no Fajardo, e estão sendo atendidas de urgência nos pronto-socorros, porque evoluem para hérnias encarceradas, que precisam de um tratamento de urgência. As cirurgias eletivas foram suspensas em março, abril e maio por causa da pandemia do coronavírus. Em junho, as operações ambulatoriais foram retomadas. Essa nova paralisação, de acordo com Cíntia Almeida, vai comprometer a saúde de mais de 400 crianças da lista de espera, além de afetar outros serviços médicos. Fazemos controle, por exemplo, de pós-operatório de crianças que operaram de atresia de esôfago, crianças vindas das maternidades, crianças com problemas de colostomia, que prolapsam e que precisam ter o segmento do seu procedimento, crianças que evoluem com anomalia retal, que precisam de correção cirúrgica em tempo hábil, e tudo isso está sendo postergado porque o nosso ambulatório está suspenso e as cirurgias eletivas também. A SAP informou que as cirurgias só vão retornar quando o governo do estado pagar os meses atrasados e firmar novo contrato de prestação de serviço. Odiné Araújo para o 18 horas. Olha, vale ressaltar que nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas para saber se havia previsão de pagamento para os médicos e renovação de contrato com a empresa citada na reportagem. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno. É sempre. O caso da saúde, caso também da educação, são destaques negativos sempre nesta gestão do governo do estado. Ano passado, aliás, nós estreamos o programa
falando dos graves problemas na saúde pública do Estado, na gestão da saúde pública do Estado. Nós apontamos greves, nós apontamos falta de pagamentos de salários de vários profissionais, nós apontamos falta de EPIs, isso muito antes da Covid, muito antes da pandemia da Covid-19. Alguém tinha dúvidas que o Estado iria entrar em colapso com a pandemia? Nenhum profissional sério da saúde tinha alguma dúvida a respeito disso. Esse problema já vem há um tempo. Agora, de novo, as 400 crianças, vocês têm ideia do que sejam 400 crianças, 400 famílias, né? Sofrendo por conta destas crianças. E aí, falta dinheiro, falta verba? Não. Porque além da verba destinada para a Covid do governo federal, há recorde de arrecadação do governo do estado. O governo do estado do Amazonas foi um dos únicos do mundo que não sofreu queda na arrecadação por conta da pandemia do Covid-19 e não paga salário dos profissionais da saúde. Não há justificativa. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h21, vamos mudar de assunto, vamos mudar o rumo dessa prosa. Cid Soares, vamos de música. Tá na hora, né, de mudar um pouquinho. Que coisa horrível, cara. Bom, mas enfim, olha, o cantor Anderson .Paak lançou ontem um novo single, a faixa Joe, e conta com a produção, sabe de quem? Pois é, do cantor, compositor e rapper Timbaland. Eu sou fã desse moço, viu? Adoro, tá? Bom, e a Anderson .Paak, ela já tinha divulgado a música no Instagram há 5 meses. E desde lá, os fãs vinham pedindo o lançamento da faixa, que vai ter em breve um videoclipe. Então vamos de música, vamos de Joes. Você está ouvindo 18 horas. Legal, essa é a primeira da nossa playlist de hoje, né? Anderson .Paak com Joels. Bom, vamos lá, né? Já tem mais. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite. Será que chove hoje, Karine Leão? Previsão do tempo. Bom, Cid, segundo informações do Clima Tempo, chove sim, rapidinho, tá? Durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 92%. Mix. Olha, o Ministério da Agricultura analisa 258 amostras de sementes que chegaram ao Brasil junto a compras feitas pela internet. O governo alerta a população a não abrir os pacotes. Nas amostras analisadas foram encontrados fungos e bactérias. Cid, esses pacotinhos estão vindo da China, né? Quem que não compra as coisas baratinhas de lá? Escova de cabelo, enfim, esmalte, vende tudo, né? Bom, e somente os estados aqui do Amazonas e do Maranhão não receberam até agora as sementes suspeitas. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva sobre o assunto e traz os detalhes pra gente. Foram mais de 30 mil amostras que chegaram pelos Correios no país, mas que não foram solicitadas. Conversamos com o amazonense Gabriel Zapaela, que atualmente mora em Santa Catarina e recebeu as sementes junto com uma compra que fez de um site chinês. A semente parecia feijão, café, alguma coisa parecida assim, e outra, um saquinho com várias sementinhos diferentes, sementinhas bem miudinhas. O Ministério da Agricultura analisou até agora 39 amostras e detectou a presença de ácaros vivos, fungos e bactérias. Por isso, o alerta do secretário de Defesa da Agropecuária, Guilherme Leal, é que os pacotes não sejam abertos e sim entregues aos órgãos de agricultura nas embalagens originais. Esse material, ele não deve abrir, não deve manusear e procurar imediatamente uma unidade do Ministério da Agricultura. O Ministério tem as suas superintendentes em todos os nossos estados e aqui também no Distrito Federal, ou procurar a Secretaria da Agricultura
As investigações devem durar em torno de 30 dias. Até o momento, das 27 unidades da federação, apenas no Maranhão e no Amazonas não houve a entrega deste tipo de material às autoridades sanitárias. O caso é inédito no mundo e chamou a atenção pelo fato dos pacotes terem sido enviados sem que tivessem sido solicitados. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Entrevista do dia. Olha, o programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus abriu hoje as inscrições para 38.211 vagas de cursos de graduação para 2021. E as bolsas de estudo são de 50%, 75% e até 100%. E, Cid, que maravilha, né? E nas instituições de ensino particulares estabelecidas aqui em Manaus, o programa garante a concessão do benefício até o final da graduação, uma maravilha. E para falar mais sobre o programa Bolsa Universidade, vamos conversar agora com a diretora-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, Estela Cirino. A escola é vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. Boa noite, secretária. Tudo bem? Boa noite, Karine. Tudo bem? Como vai você? Tudo ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa, aqui no 18 horas, para conversar sobre essa oportunidade, né? Secretária, quantas inscrições a Prefeitura espera receber este ano para o Bolsa Universidade? Karine, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos divulgando neste programa da Rádio Mix, né, uma agenda positiva da Prefeitura Municipal de Manaus, que é o programa do Bolsa Universidade. A nossa expectativa, considerando que é um ano atípico de todos os outros que nós já vivemos, então nós estamos ofertando agora mais de 38 mil bolsas, né, no caso exatamente 38.211 bolsas nós estamos ofertando. Então a nossa expectativa é que a gente atinja pelo menos 50% dessas bolsas sejam preenchidas, né? São bolsas que variam entre 100%, bolsas integrais, 75% e 50%. Então, a nossa expectativa é a melhor possível, né? Porque é uma oportunidade que a população de baixa renda tem, né, de ter acesso à formação de nível superior. É um programa que já está consolidado na cidade de Manaus, é esperado por todos, né? Todos os anos nós fazemos, há 12 anos, a Prefeitura Municipal já vem realizando esse programa, né, o programa de Bolsa Universidade. Então, nós esperamos que a população atenda essa nossa expectativa, né, porque o beneficiado, com certeza, será o cidadão de baixa renda, tá certo? Isso significa uma transformação, uma mudança na vida desse cidadão que não teve acesso à formação superior, tá certo? Você sabe que as vagas dentro das universidades públicas, elas são muito limitadas, né? Elas não são infinitas, elas têm uma limitação muito grande, tá certo? E a população de baixa renda, que não teve uma formação da educação básica muito consolidada, a chance dela ter o acesso, ter um êxito do ingresso às faculdades, às universidades privadas, era enorme, tá certo? Então a Prefeitura, ela apresenta essa proposta à sociedade, esse programa socioeducacional, buscando elevar a escolaridade do cidadão e, consequentemente, a consequência dessa elevação da escolaridade é a prestação de serviço à sociedade como um todo, tá certo? É uma profissionalização, é uma mão de obra qualificada que a cidade de Manaus terá quando ela oferta essas bolsas à população dos menos favorecidos, né? Eu gostaria de eu não sei se estou falando demais. Imagina. Posso prosseguir? Imagina. Sim, a gente tem algumas perguntas também. De repente você já responde antes, mas prossiga, imagina, fique à vontade. Tá, Karine, deixa eu te falar. O programa, o período de inscrição, ele começou no dia 30 de setembro. Só queria fazer uma pequena correção. Eu acho que foi o Cid que falou que começou ontem, não. Começou dia 30 de setembro e essas inscrições irão até o dia 13 de outubro, certo? Então, elas não, com certeza não haverá prorrogação. No primeiro dia nós tivemos um volume muito grande de acesso ao sistema. O sistema não aguentou, mas em menos de 24 horas o sistema voltou a funcionar tranquilamente, tá certo? Sem nenhum empecilho. Então, não haverá prorrogação. Chama a atenção da sociedade como um todo que o período de inscrição se encerra no dia 13 de outubro.
tá certo? Secretária, eu teria 2 perguntas para lhe fazer. A primeira é a seguinte: quais são os cursos mais procurados até agora, assim, e quantas vagas com 100% de desconto nós teremos este ano? Olha, deixa eu te falar. O programa da nossa universidade, ele oferece cursos em todas as áreas de conhecimento. O único curso que as faculdades privadas não ofertam dentro do programa Bolsa Universidade é o curso de Medicina Humana, certo? Medicina Veterinária nós ofertamos, tá certo? Eles disponibilizam. Então, o curso que a gente tem uma demanda muito grande é o curso da área de Direito, né, Administração, curso da área de Enfermagem, é um curso muito demandado, e as engenharias, certo? São os cursos mais demandados que nós temos ofertado. Você sabe que o programa Bolsa Universidade, ele trabalha com uma compensação tributária, com isenção tributária, tá certo? Quando a prefeitura, ela faz um encontro de contas dos tributos que essas faculdades têm disponível junto à SEMESC, e aí é feito essa isenção fiscal, tá certo? Essa isenção fiscal dentro das vagas ofertadas e dos cursos ofertados, tá certo? Então, há uma limitação no número de vagas. A gente trabalha com as vagas que eles ofertam. Não somos nós, a Prefeitura Municipal de Manaus, a ESP, no caso, que disponibiliza a vaga. Então, são valores que eles têm, são créditos que eles têm dentro dos impostos que fazem essa compensação tributária, essa renúncia, essa compensação tributária, tá certo? Pois não, estou à disposição. Tá ótimo, secretária. Era exatamente essa a minha próxima pergunta, né? Qual seria esse custo do Bolsa Universitário para a Prefeitura de Manaus? Então, é dessa forma compensatória? Dessa forma compensatória. Até 2014 havia uma compensação tributária, que era um trabalho muito mais, digamos, muito mais complicado de fazer. Hoje nós trabalhamos com a isenção, certo? A partir de 2014 vem a isenção fiscal. Até porque a SEMESC trabalha, deixa eu só explicar direitinho, a ESP, ela é a gestora do programa, ela faz a captação, tá certo, dos alunos, todo o processo de inscrição, a seleção, usando os critérios, depois que eu gostaria até aqui de salientar bem, para que a população tivesse mais informação. O importante é que tem acesso ao edital. O edital, ele é muito mais completo, mas a gente aproveita as oportunidades para chamar a atenção dos requisitos que são exigidos no ato da inscrição para que o candidato concorra à vaga. Mas, voltando só ao que eu estava falando, a ESP, ela tem a responsabilidade da gestão, da captação desses candidatos que se inscrevem às vagas ofertadas pelas faculdades. Essa parte da isenção fiscal, toda a parte da tributária, ela é tratada diretamente entre as IES e a SEMESC, certo? A SEMESC. Então, o trabalho é muito rigoroso, tá certo? Nós temos muito cuidado nessa parte porque é uma renúncia fiscal, certo? As empresas, elas deixam de recolher os impostos ofertando em forma de bolsa, né, de concessão de bolsa, tá certo? Então, o cuidado que nós precisamos ter, tá certo? No caso do SEMESC, nessa parte mesmo da isenção fiscal é muito grande, tá certo? As IES, as instituições de ensino superior, só trabalham com as cotas que eles têm disponível de tributos junto à SEMESC, ok? A ESP só trabalha mesmo, é bom que fique bem, eu já fui várias vezes, questionada sobre essas situações. A ESP, ela tem a responsabilidade da gestão dos programas. Essa parte tributária é tratada direto com a SEMESC, ok? Perfeito. E, secretária, quais pessoas já foram formadas utilizando esse benefício do Bolsa Universidade? Cid, nós temos mais de 600 mil no nosso banco de dados, mais de 600 mil candidatos inscritos no programa Bolsa Universidade em 12 anos de sua existência. Classificados, nós já tivemos, que foram contemplados com bolsa, mais de 170 mil candidatos, tá certo? Então, é um volume muito grande. O prefeito costuma dizer que é a maior universidade virtual que se tem, que já se ouviu, e é verdade. É um número muito expressivo, tá certo? Então,
Por isso que o programa, quando a gente diz que o programa está consolidado, já está consolidado, ele é muito esperado pela população, porque ele tem essa dimensão. São números muito grandes de acesso, entendeu? São vagas, olha, 38 mil vagas. É um número muito expressivo que se oferta, que se coloca à disposição da sociedade como um todo. Aí, eu gostaria de falar agora dos requisitos. Claro. De acesso. Os requisitos de acesso, os critérios de acesso. A gente entrou, através da SINCOM, nós entramos saímos com várias notas no primeiro dia, quando houve congestionamento do nosso sistema, que as pessoas, para tranquilizar as pessoas, porque a seleção não é feita por ordem de inscrição, tá certo? Eles têm critérios. Então, o que nós queríamos era tranquilizar a população de modo geral, né, o segmento que nós atingimos, que até o dia 13 os inscritos estavam concorrendo de pé de igualdade, desde que eles atentassem aos critérios pré-estabelecidos, certo? Tem que ser menor de 18 anos, não pode possuir formação superior, nem o curso de formação superior, a renda per capita não pode ser superior a um salário mínimo e meio, não pode ser superior, tá certo? Porque se for maior do que isso, e há cruzamento de dados, não adianta querer ludibriar o sistema, tá certo? Porque a gente faz o cruzamento de dados, tá certo? Ser residente em Manaus, isso é uma informação muito importante. O tributo, que eu falei agora há pouco, ele é municipal. Então, nós não podemos atender a população, por exemplo, da zona metropolitana de Manaus, né? Moradores de Iranduba, de Manacapuru. Nós não podemos. Esse programa socioeducacional, ele é voltado para o cidadão que reside em Manaus, tá certo? Isso é muito importante. E uma informação também que é fundamental também nesse processo de seleção. O beneficiário, ele não pode fazer parte de nenhum programa de bolsa do governo federal. O governo federal, você sabe que eles têm vários programas de incentivo mesmo à formação superior. Então, também é feito o cruzamento dessas informações. Então, nós pedimos que o cidadão fique atento a esses critérios, porque a gente cumpre eles rigorosamente. Nós trabalhamos com o Ministério Público, no final de cada processo, de cada edição do programa Bolsa Universidade, e quando a gente publica no Diário Oficial o resultado, nós encaminhamos ao Ministério Público todo o resultado. Então, é feito todo o controle junto ao Ministério Público para garantir a lisura desse processo, tá certo? Tá certo, secretária. Então, para finalizar, vamos aos serviços. Então, até quando e como que a pessoa pode se inscrever? Tá certo. Rapidinho, eu gostaria só de chamar a atenção que nós estamos tendo um número bem expressivo também dos candidatos, das pessoas com deficiência, que nós temos, pela legislação, eles têm direito a 5% do total do número de vagas. Nós estamos tendo uma procura bem significativa em relação às pessoas com deficiência, que são 5% das vagas, e os idosos, né? A partir de 60 anos também pode concorrer, eles têm reserva de vaga, 2% de reserva de vaga. Eu gostaria de chamar a atenção também dessa informação que está nos deixando muito satisfeitos, porque a população está entendendo qual é o compromisso da Prefeitura Municipal de Manaus com esse segmento também da sociedade, né? As pessoas com deficiência, os idosos, eles têm prioridade também, têm reserva de vaga, tá certo? Existe a legislação que nos obriga a fazer essa reserva de vaga e nós estamos cumprindo rigorosamente. Então vamos lá. O candidato interessado, ele tem até o dia 13 de outubro agora para fazer as inscrições, tá certo? O endereço eletrônico é bolsa.manaus.am.gov.br, tá certo? Então nós esperamos que a população atenda esse chamado, não perca essa oportunidade de elevar a sua escolaridade. Você sabe que a educação é a forma que a prefeitura entende, o prefeito Arthur Neto entende que através da educação é uma oportunidade que o cidadão tem de mudar, de transformar a sua vida, mudar a vida não só dele, mas de sua família. Então, esperamos que a população entenda esse chamado que a Prefeitura de Manaus está fazendo pela 12ª vez, que é o programa Bolsa Universidade. Muito obrigada ao programa da Rádio Mix, Karine e Cid, obrigado pela oportunidade de divulgarmos mais essa agenda positiva da Prefeitura Municipal de Manaus. Secretária, obrigada senhora por ter aberto na sua agenda um espaço para conversar com a gente e divulgar esse programa tão importante para a nossa juventude, não é? Uma ótima noite, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, hoje secretária. Aqui.
Obrigada, sucesso no programa. Um abraço, até logo. Muito obrigada. Conversamos com a diretora-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, Estela Cirino. Agora, às 6h42, você está na sintonia certa aqui na 100,7. Estamos juntos no programa 18 horas até às 7 da noite. Agora é hora de música. Cid Soares. Você está ouvindo 18 horas. Mas é o seguinte, olha, vamos trazer a cantora Melanie C, saudade dela, hein? Lançou na última sexta-feira o seu novo álbum titulado Melanie C. Só que antes de chegar ao mercado, teve 3 singles lançados, Karime. Exatamente. O novo trabalho de Melanie C tem 10 faixas e conta com a participação especial da rapper britânica Nadia Rose. Pois é, vamos de música então. Vamos agora para a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas. In and Out of Love. Você está ouvindo 18 horas. Sensacional, né? A eterna Spice Girl Melanie C. É, meu amigo. In and Out of Love. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 8 de outubro. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 84%. Mix. Olha só, o senador Eduardo Braga anuncia que Bolsonaro deve acompanhar o início das obras definitivas da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. E o anúncio foi feito em vídeo postado nas redes sociais do senador Eduardo Braga, do MDB amazonense. Vamos conferir. Bem, amigos do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, estou aqui ao lado do presidente Bolsonaro. Primeiro para agradecer porque o presidente está cumprindo um compromisso de campanha com todos os brasileiros desta região sobre a BR-319. Conseguimos, presidente, com o apoio do seu governo, aprovar na Comissão de Infraestrutura uma emenda para a BR-319 e outra emenda de bancada também de nossa autoria para a BR-319. Estivemos com o ministro Tarcísio agora, na semana passada, visitando o trecho de recuperação e manutenção e a licitação dos primeiros 52 quilômetros, do quilômetro 198 ao quilômetro 150, foi concluído e em breve nós teremos a sua presença para darmos início ao sonho de começarmos o asfaltamento definitivo da BR-319. É uma das obras mais importantes que o estado do Amazonas precisa, ligando ali Rondônia ao estado do Amazonas. Vamos fazer o que Deus quiser no início dessas obras, né, que o parabéns a você por ter conseguido 2 emendas, a de bancada e de comissão. Parabéns, estado do Amazonas, cada vez mais estamos juntos para o bem do Amazonas e do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a permissão, né, da Câmara Municipal para uso de novas tecnologias nos ônibus coletivos de Manaus é inconstitucional, de acordo com a Justiça do Amazonas. Pois é, Cid, é que a permissão concedida pelos vereadores poderia incluir a substituição dos cobradores de ônibus. Vamos aos detalhes dessa história agora na reportagem de Odiné Araújo. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu ontem, por unanimidade, que a permissão da Câmara Municipal de Manaus para que os ônibus do transporte coletivo adotassem novas tecnologias é inconstitucional. A ação foi movida pela Prefeitura de Manaus. A relatora do processo, desembargadora Socorro Guedes, declarou que o trecho da Lei Orgânica de Manaus, que diz que é a Câmara de Vereadores quem autoriza o uso de novas tecnologias no transporte coletivo, está em desacordo com a Constituição. A desembargadora explica sua decisão. A Corte, acompanhando o meu voto, entendeu que o município ele não poderia ficar condicionado a essa autorização legislativa, principalmente porque ela é inconstitucional, tendo em vista que ela contraria a autonomia reservada ao prefeito municipal. E o principal fundamento jurídico da minha decisão,
que a corte me acompanhou foi essa interpretação que confira uma maior autonomia aos poderes constituídos e assim possa garantir o equilíbrio entre a harmonia e a independência entre os poderes que é trazido pela Constituição Federal. A decisão ocorreu em reapreciação da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. É que em 2008, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas havia julgado a ação improcedente, beneficiando a Câmara Municipal de Manaus. Mas o caso acabou indo parar no Supremo Tribunal Federal, que determinou o retorno do processo à Justiça do Estado para que fosse aplicado o entendimento do próprio Tribunal do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Como nós falamos aqui no início do programa, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou projetos de lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais aqui do Amazonas. Pois é, essa lei, já vigora em alguns estados brasileiros, justamente para diminuir os impactos ambientais causados pelo descarte e uso inadequado do produto. O projeto de lei segue agora para a sanção ou veto do governador. Os detalhes, quem traz pra gente agora é a repórter Júlia Gomes. De autoria do deputado Serafim Correia, o projeto de lei que foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Amazonas prevê a troca dos canudos plásticos por canudos produzidos em papel reciclável, material comestível ou biodegradável. Caso o PL seja sancionado, bares, restaurantes, casas noturnas, hotéis, padarias, entre outros estabelecimentos comerciais, ficam proibidos de fornecer o canudo plástico sob pena de multa de até R$1.000. O governador do Amazonas, Wilson Lima, tem 15 dias para decidir se vai sancionar ou vetar o projeto. Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostrou que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1%. De acordo com os dados, o país produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. O biólogo e especialista em ecologia Daniel Santos, embaixador do Instituto Lixo Zero em Manaus, explica que o impacto do plástico no meio ambiente não está apenas depois de utilizado, mas em todo o seu processo. Ele começa desde a sua exploração, que vem com petróleo, que é através do petróleo, e acaba com seu descarte, seu descarte principalmente incorreto. O canudo, ele veio de uma forma simbólica alertar a forma errada de como nós estamos consumindo os plásticos, principalmente de uso único, chamados os descartáveis, É um tempo que você demora muito para você explorar o material, para beneficiar, virar um produto, até chegar ao consumidor e ele, alguns segundos, minutos, ele consome aquilo ali, utiliza daquilo ali e descarta. E a maioria das vezes, quase 100%, de forma incorreta. O biólogo fala ainda que existem plásticos como o do canudo, que podem levar cerca de 500 anos para se decompor na natureza. Segundo ele, a sociedade precisa repensar o consumo desses materiais. A sociedade precisa compreender que tem que fazer o seu papel, que é o quê? De reduzir, diminuir o consumo, reutilizar, recusar material, você fazer suas compras, levar sua ecobag, recusar os sacos plásticos, usar saco de papelão, diminuir essa geração de resíduos. E quando gerados, fazer a destinação correta. Em Manaus, são gastos por ano cerca de R$200 milhões para a coleta e destinação final do lixo que é produzido na capital. O biólogo Daniel Santos diz que esse alto valor está justamente associado devido aos poucos pontos de coleta seletiva na cidade e a falta de incentivo à prática sustentável. A gente só tem esse alto valor, e a grande quantidade de lixo sendo destinado para o aterro, porque justamente as pessoas não fazem a coleta seletiva nas suas casas, E também os pontos de entrega voluntária ainda são muito poucos na cidade. Então, quando não se tem uma coleta seletiva, se gasta muito dinheiro para fazer a coleta e a destinação final desses resíduos. Júlia Gomes para o 18 horas. Agora, infelizmente, ninguém leva muito a sério esse assunto,
Mas a poluição é, antes de tudo, uma questão cultural, de educação, que deve ser combatida desde os primeiros anos da criança na escola. Mas, claro, com a ajuda dos pais, que não devem dar exemplo, mau exemplo, jogando coisas, né, pela janela do carro, porque os filhos vão seguir essa ação. E, olha, afinal, cidade limpa é aquela que menos se suja e não a que mais se limpa. Nós temos, por exemplo, que acabar com a cultura de transformar nossos igarapés em lixeiras. Esgoto a céu aberto. Tem que ver como é que ficam os rios aqui de Manaus, ali à frente da Manaus Moderna, quando esses rios secam. É um absurdo a quantidade de lixo que tem no fundo, né? Leis como essa, que proíbe o canudinho de plástico, tem pouca efetividade, isso é verdade. Quando nós temos aí uma cidade que se joga toneladas de garrafas PET nos igarapés todos os dias. Isso nas ruas também, claro. E não são só garrafas não, viu, Cid? A galera joga geladeira, sofá, fogão, sim. televisão, eu já vi de tudo no Rio, nos igarapés. É uma questão cultural, é uma questão de educação, claro. Então, enquanto a gente não educar, nós, né, educarmos o nosso povo, a gente mesmo, a não jogar papel no chão, são esses mínimos detalhes que depois vão fazer toda a diferença, né, para uma sociedade mais limpa. 6h56. 18 horas. O número de casos de malária aqui no Amazonas reduziu em 20% entre os meses de janeiro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da redução, alguns municípios preocupam as autoridades de saúde. Exatamente, Cid. Aí é o caso de Lábrea e São Gabriel da Cachoeira, que apresentaram um aumento expressivo no número de casos. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações. A malária é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos problemas mais críticos de saúde pública do mundo. Segundo a OMS, mais de 150 mil brasileiros foram diagnosticados no ano passado com a doença. E o Amazonas, um dos estados com maior incidência para a malária, apresentou uma redução de 20% nos primeiros 9 meses deste ano, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Os números mostram que o estado registrou 40.263 casos entre os meses de janeiro e setembro de 2020, enquanto no ano passado, no mesmo período, o estado registrou 50.342 casos. Segundo o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira, o período sazonal da malária iniciou ainda no mês de julho e segue até o fim do mês de outubro em todo o estado. Os meses de julho até outubro são o período sazonal de maior ocorrência de casos de malária no estado do Amazonas. Isso está relacionado a fatores ambientais que facilitam a proliferação dos vetores da malária, quando os criadores estão com água estagnada e a temperatura também favorece o desenvolvimento rápido das larvas dos mosquitos. Esse ano a gente tem uma redução importante da ordem de menos 20%. A gente tinha em 2019 aproximadamente 50 mil casos e agora no período de janeiro a setembro a gente acumula 41 mil casos de malária no estado. Manaus, por exemplo, tem uma redução de mais de 20% e os municípios do Alto Rio Negro, que são classicamente os que acumulam o maior número de notificações, pelo menos nos últimos anos é o que tem acontecido, acumularam nesse período de janeiro a setembro também importantes reduções. Essa redução também foi verificada no interior do Amazonas. O município de São Gabriel da Cachoeira é o único do Alto Rio Negro que apresentou um aumento no número de casos. Municípios importantes ainda acumulam altas e altas significativas, como por exemplo São Gabriel da Cachoeira, teve uma alta no período da ordem de mais de 11%. Irunepé, que é um município que vinha de um controle efetivo há alguns anos, teve um aumento de mais de 160%. Isso reforça a necessidade de que as ações de controle e de vigilância da malária no estado precisam ser mantidas. É importante que os moradores fiquem atentos aos sinais e sintomas da malária. Se você sentir febre, dor de cabeça, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. A melhor forma de prevenção da malária para quem mora em áreas de risco é evitar a picada do mosquito e adotar medidas protetivas individuais, como usar repelentes, calças e camisas de manga longa, evitar a permanência em igarapés no período de fim de tarde. Nesse horário, o mosquito é mais ativo para se alimentar. Outra estratégia é aplicar inseticidas residuais nas paredes
paredes dos imóveis localizados em áreas de transmissão ativa. Além disso, é bom usar mosquiteiros impregnados com inseticidas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora às 7 horas em ponto, vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E segundo o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta quarta-feira, foram registradas 921 novos casos da Covid-19 no estado. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 9 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas, elevando assim para 4.202 o total de mortes no estado por Covid-19. E o Brasil tem hoje 147.759 mortes por coronavírus, confirmadas até a 1 da tarde desta quarta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país soma hoje 4.978.531 casos confirmados da Covid-19. E segundo números do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 4.352.871 casos de pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o país. Agora são 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pela segunda vez em cerca de 15 dias, empresas prestadoras de serviços médicos ao governo do estado divulgam nota pública, informando falta ou atraso nos pagamentos. Hoje foi a vez da Sociedade Amazonense de Cirurgia Pediátrica informar que seu contrato está vencido desde março. Disse que cirurgias pediátricas nos hospitais públicos do Amazonas estão suspensas desde agosto por falta de pagamento do governo do estado. Mais de 400 crianças na fila de espera estão prejudicadas, pois a partir de hoje, as cirurgias só vão ser feitas em casos que apresentem risco de morte. Na semana passada, o Instituto de Trauma-Ortopedia do Amazonas, o ITOAM, chegou a informar que estava suspendendo todos os serviços de urgência e emergência nos hospitais públicos do Amazonas. O ITOAM não parou totalmente os serviços, pois o governo resolveu pagar os atrasados. Como é de perceber, toda a propaganda que o governo do Amazonas está fazendo esbarra na realidade. E a realidade nua e crua é a da continuação dos atrasos de pagamentos que prejudicam não apenas os profissionais de saúde, mas a toda a população. E vale lembrar que a arrecadação do Estado não para de crescer. O contribuinte continua colocando cada vez mais dinheiro nos cofres do Estado e os serviços não melhoram. E o pior, o atendimento na área de saúde não melhora. 18 horas. Agora 7 horas e 3 minutos, finalizando e encerrando a edição de hoje aqui do programa 18 horas. Um beijo, Cid, boa noite. Beijão, querida, até amanhã, se Deus quiser. Beijão, obrigada, até amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos amanhã a partir das 7 da noite aqui no programa 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.